Amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, seja bem-vindo. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite. Deus estava falando ao meu coração que Ele nos ama. Amém? Você acredita nisso? Que Deus nos ama? Então eu trago o tema nessa noite, o amor perfeito de Deus por nós. Abra sua Bíblia. 1 João 3, e o versículo 1. Amém? 1 João 3, 1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos mais uma vez nessa noite, glorificamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cumpre com a Tua palavra e com as Tuas promessas. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite, que o Senhor me use tão somente como instrumento em Tuas mãos. Fala, Pai, profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E esse texto, João está dizendo, olha, com grande amor. E ele usa a expressão grande amor, para nos dar a entender que não é qualquer amor que Deus tem por nós. E ele diz que Deus, o amor dele, o amor de Deus por nós, o amor do nosso Pai, nos concedeu o direito de sermos feitos filhos de Deus. E isso é um grande privilégio para nós. E precisamos entender isso. Deus, Ele nos ama e o amor dele é perfeito por nós. E precisamos compreender um pouco sobre esse amor. Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, lá desde Gênesis, nós vamos entender que Deus, Ele escolhe um povo. Através de Abraão ali, Deus escolhe os hebreus, que depois se tornou a nação de Israel, para ser o seu povo e demonstrar seu amor por eles. Deus, ele demonstrou. A gente começa a ler e ver todas as histórias lá daquele povo e a gente percebe como que Deus fazia, como que Deus demonstrava o amor dele no Antigo Testamento. Desde lá do Egito, quando o povo estava lá, sofrendo, Deus envia Moisés para tirar o povo do sofrimento, porque Deus ama o seu povo. Ele não quer ver o seu povo no sofrimento, sofrendo. E aí eles tiram o povo, abre o mar, o povo passa, vai para o deserto, com todas as dificuldades do deserto. Deus estava ali mostrando o amor dele todos os dias. Todos os dias, o povo tinha uma experiência diferente com Deus no deserto, irmãos. E Deus demonstrava o amor dele. Faltava água, Deus fazia brotar água de onde não podia. Faltava alimento, Deus fazia cair pão do céu. Todos os dias Deus estava demonstrando o amor dele para com o seu povo ali no deserto. Depois vem as batalhas com Josué, liderando os exércitos, e Deus dava vitória ao seu povo. E lhes deu uma terra por herança, a terra que ele tinha prometido a Abraão. Deus concedeu que o povo herdasse, demonstrando o seu amor por aquele povo que ele tinha escolhido. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora,
as coisas mudam. Por quê? Porque agora não é apenas um povo que Deus vai demonstrar o amor dele. Agora não é apenas o povo, mas o mundo inteiro recebe o amor de Deus. O mundo inteiro recebe agora o amor de Deus através do seu Filho unigênito. E Ele demonstra o seu amor todos os dias também em nossas vidas. No dia que você levantou a mão, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Naquele dia, foi Deus demonstrando o amor dele por você. Você, pecador, fazendo coisas horríveis diante de Deus, mas Deus te amou. Deus te amou. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. 1 João 4,19 diz que devemos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. Desde o princípio de escolher ali o povo de Israel, a iniciativa foi dele de estar demonstrando o amor dele para o povo. E a iniciativa foi dele de demonstrar o amor dele para conosco. Os irmãos lembram quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ali julgados e condenados à fornalha de fogo? O texto diz que apareceu um quarto homem ali com eles. E aí, quem estava escrevendo o texto diz que aquele quarto homem parecia o Filho dos deuses. Deus entrou com eles na fornalha para demonstrar o amor dele por aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque aqueles homens foram desafiados, eles foram provados, eles eram fiéis a Deus, eram pessoas que temiam a Deus, eram justos, obedientes a Deus, mas aquele momento foi um momento de provação, se de fato eles iriam adorar a um outro Deus ou permaneceriam fiéis a Deus, ao Deus de Israel. E eles decidiram permanecer fiel. Eles demonstraram para Deus: Deus, o Senhor nos amou. E agora a prova que nós te amamos é que vamos permanecer fiéis a Ti. Ainda que nos lance na fornalha de fogo, nós não vamos adorar a nenhum outro Deus além do Senhor, porque nós te amamos. E aí quando lançam eles lá dentro, Deus entra com eles e diz: vocês me amam de verdade. E é por isso que eu vou tirar vocês daqui, porque eu também amo vocês. Glória a Deus. E aí, aqueles homens saem da fornalha e quando chegam no final da história, nem cheiro de fumaça havia neles. É o que Deus faz, irmãos. Quando Daniel também foi para a cova dos leões, foi a mesma coisa, ele foi provado ali. E Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões. Da mesma forma, ele foi provado para que ele demonstrasse se ele amava a Deus ou não, e ele disse: eu vou continuar fazendo minhas orações a Deus, porque não há outro. E ele foi sentenciado, e foi lançado lá. Os leões famintos tiveram que fazer jejum naquele dia, porque o anjo não permitiu que os leões tocassem em Daniel. Deus também demonstra o amor dele para com Daniel, porque Daniel primeiro demonstrou o amor dele para com Deus. E tantas outras histórias, a gente percebe também Jó. Jó amava a Deus, porque ele era temente a Deus, se desviava do mal, era íntegro, reto.
E a ponto de o próprio Deus testemunhar dele, ele amava a Deus de tal forma. E ele foi provado para saber se aquele amor era verdadeiro por Deus. O diabo chegou lá e disse: quer que toque em tudo dele. Deus permitiu. E quando ele se viu ali perdendo tudo, ele continuou amando Deus. E aí quando ele perde a saúde, ele continua amando a Deus. Porque ele entendia que Deus amou ele primeiro. E a mulher dele disse: abandona esse Deus e morre. E ele disse: oh, mulher, eu não posso abandonar aquele que me amou primeiro. Eu não posso abandonar aquele que eu amo. Porque eu não amo por aquilo que ele me deu. Eu não amo por causa dos bens que eu tinha. Eu não amo, não, eu simplesmente o amo. E ele continuou amando a Deus mesmo perdendo tudo. Quando a gente entende isso, irmãos, que Deus, Ele nos ama, Ele restituiu tudo em dobro a Jó. Porque Jó permaneceu amando ao Senhor, mesmo perdendo tudo. E aí a pergunta que eu faço é para você nessa noite: você diz que ama a Deus. E será que quando vier a provação, você vai continuar declarando que ama a Deus? Será que de fato, quando as coisas derem errado, você vai continuar amando a Deus? Será que quando você também perder algo, ou alguém, ou alguma coisa, você vai continuar dizendo que ama a Deus? Esse é o nosso desafio. Entender isso. Entender que o nosso amor por Deus não pode estar nas coisas, não, por causa das coisas que Deus nos dá, por causa das coisas que Deus concede a nós. O nosso amor por Ele deve ir sempre além disso tudo. Nós devemos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro e ponto. Não pode estar baseado nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. E Deus diz que Ele ama aqueles que amam a Ele. E os que de madrugada o buscam acharão. E aqueles homens que eu citei aqui, eles demonstraram o amor que eles tinham por Deus nos momentos mais difíceis de suas vidas. Nos momentos mais difíceis, foi naquele exato momento que eles demonstraram: não, Senhor, nós te amamos e não vamos abrir mão da tua presença. Nós não vamos abrir mão de te servir. Nós não vamos abrir mão de te adorar, mesmo com as dificuldades e mesmo com as situações difíceis. Então, quando Deus envia Jesus para nos salvar, foi a maior prova de amor por nós. 1 João 4, 9 e 10 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele nos amou ao enviar Jesus. Jesus veio, ensinou o Evangelho do Reino,
viveu entre nós como ser humano. Ele se sacrificou, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida para que tivéssemos vida. Como o texto diz assim, para que pudéssemos viver por meio dele. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ele nos vivificou. Ele nos deu vida através de sua morte. E o amor dele foi ali na cruz, demonstrado ali, naquele ato, quando ele derrama o seu sangue, se sacrificando por nós. E aí a gente entende que ele amava os discípulos. Quando os guardas chegou, Jesus disse assim, não, pode me levar, mas deixe eles, não faça nada com eles. E Jesus vai e se entrega, se sacrifica. E os discípulos, irmãos, permaneceram ali servindo a Jesus. Eles também foram provados. Muitos deles, ou quase todos eles, foram provados. Muitos deles foram colocados contra a parede. Ou você nega Jesus, ou você será morto. E eles não negaram. Eles não negaram. Eles diziam, eu não posso negar aquele que eu amo. Mas você vai morrer. Não tem problema. Eu sei para onde eu vou. Eu sei. Mas eu não vou negar aquele que me ama, aquele que se entregou por mim. Eu não vou negar. E aí muitos dos discípulos de Jesus foram mortos. Alguns foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram queimados, vivos, outros foram crucificados. Morreram, mas não negaram a Jesus. Permaneceram firmes e fiéis ao chamado e ao propósito que Deus tinha por eles. E nós? E se nós enfrentarmos isso um dia? Será que vamos permanecer fiéis? Nós vemos as pessoas abandonando a Jesus por pouca coisa hoje em dia. Por besteiras. Às vezes a pessoa está abandonando. E aqueles homens disseram, não, nós não vamos abandonar. Vamos permanecer fiéis, ainda que isso nos custe a vida. Como Paulo fala, né? O morrer é lucro. E o viver é Cristo. Outra coisa que nós precisamos entender. Quando nós entregamos a vida a Jesus e decidimos segui-lo, nós fechamos com Ele. Ou seja, nós fechamos uma aliança com Ele. Aliança. Igual um marido, né? O noivo e a noiva, quando se casam, eles formam ali uma aliança. E um declara para o outro que será fiel, né? Até a morte. Não é isso? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. É isso que eles declaram um para o outro. E quando a gente entrega a vida a Jesus, também nós fazemos com Ele uma aliança. A nova aliança que Ele deixou para nós. E a prova de amor nossa para com Deus, irmãos, a prova de amor nossa para com Deus é manter essa aliança com Ele até o fim.
é manter essa aliança com Ele até o fim, porque Ele já demonstrou o amor dele, vindo, morrendo na cruz, perdoando nossos pecados. Ele demonstrou o amor dele. E a prova nossa agora é manter essa aliança. 1 João 5,3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha só. Nisto consiste o amor para com Deus, obedecer aos seus mandamentos. É isso. E aí, quando você obedece, você está demonstrando que ama a Deus. Que você, de fato, está cumprindo com o seu lado da aliança. O lado dele, ele já cumpriu. E aí nós precisamos cumprir o nosso lado, que é viver em obediência. E o texto ainda diz que os seus mandamentos não são pesados. E é como no relacionamento, né? Em um casal, é parceria. É os dois trabalhando juntos. Porque Deus, ele tem uma obra para realizar nessa terra. E aí a nossa parte é realizar a obra que ele começou lá, aqui na terra. É parceria. E aí a gente entende o seguinte, que não podemos quebrar essa aliança. A gente sabe que tem muita gente, infelizmente, que está fazendo aliança com Jesus, daí a pouco vem alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, ela abandona. Ou por outra coisa, vai para outro caminho, ela abandona, ela quebra a aliança, e isso entristece ao Senhor. Como um relacionamento mesmo de um casal. Quando há a quebra da aliança, há uma tristeza. E a gente precisa entender isso, que a gente, quando faz aliança, a gente promete para o Senhor que vamos ficar fiéis até o fim. E devemos permanecer assim até o fim. Não permitir que as coisas desse mundo venham atrapalhar a nossa caminhada. Que as coisas desse mundo não venham sufocar. Porque o nosso adversário, o diabo, ele sempre vai oferecer algo para nós. Nós temos essa luta constante. Contra a nossa carne e contra também as coisas que o mundo oferece. Mas nós precisamos ficar firmes e fiéis até o fim. Mas Deus, ele é tão bom, sabe o que é que acontece? Que ele perdoa. Se alguém por algum motivo quebrou a aliança e saiu e se afastou, ele perdoa. Ele perdoa, ele dá uma oportunidade para a pessoa mudar, para a pessoa melhorar, para a pessoa voltar ao início, voltar ao primeiro amor. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. O Senhor, ele continua fiel. E nós precisamos também isso, irmãos, permanecer fiel, mesmo com as provações, as lutas que enfrentamos nessa vida. Estamos sujeitos a enfrentar e a passar por tudo isso. Mas nós temos que continuar vivendo o Evangelho de Jesus, procurando fazer a vontade de Deus sempre. E demonstrando para Ele com as nossas ações, com as nossas atitudes, que nós o amamos. Porque Ele nos ama. Ele nos ama muito. E o amor dele, ele demonstra a todo instante em nossas vidas. Às vezes nós não percebemos, mas o Senhor, Ele nos abençoa de tal forma que a gente não tem nem como comparar.
o salmista fala, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, né? São muitas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E às vezes a gente vê que, infelizmente, quando vem a luta, quando vem a provação, a pessoa abandona, a pessoa desiste. Mas eu creio que você que está me ouvindo, você vai ficar firme em nome de Jesus. Amém. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então, se você ama a Deus, tenha essa certeza que tudo vai cooperar para o teu bem. Eu falei no início aqui daqueles homens do passado. As coisas tudo cooperou para o bem deles. Mesmo vendo perseguição, mesmo as pessoas querendo tirar a vida deles, mas cooperou para o bem porque eles amavam a Deus. Em 1 João 4,16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor pertence a Deus e Deus nele. Olha que lindo. Olha que lindo. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, porque Deus é amor. Então Deus, ele demonstra o amor dele todos os dias em nossas vidas, nos dando saúde. É por amor que Ele nos dá a saúde, Ele nos dá o alimento. Se você tomou café, almoçou e jantou, ou vai jantar, é porque Deus tem suprido. É o amor dele em tua vida. Se você tem roupas para vestir, é Deus cuidando. É Deus te abençoando. Se você tem um teto para dormir, é Deus te abençoando. É o amor dele em tua vida. Se você tem outros bens, é Deus te abençoando. É o amor dele agindo em tua vida. Sem contar os livramentos. Todos os dias ele nos concede. E às vezes a gente nem o vê, nem percebe, mas ele está nos livrando. Fora, sem contar também os milagres que ele realiza em nossas vidas. Quando nós oramos e a gente vê ali Deus agindo. É o amor. É o amor dele por nós. E eu finalizo, irmãos, dizendo para você: não se desespere. Não desanime. Tem um Deus que te ama muito. Amém. E fica firme. Fica firme, persevera até o fim nesse amor. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, para encerrar: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar desse amor. Então vamos sair daqui nessa noite entendendo isso. Que o amor perfeito de Deus em nós, Ele está demonstrando todos os dias para conosco. Ele nos amou primeiro e devemos amá-lo também, permanecendo fiel, obedecendo os seus mandamentos, procurando fazer a sua vontade, procurando fazer aquilo que agrada a Ele. Isso nós também vamos estar demonstrando para Deus que nós o amamos. E que possamos seguir assim, firmes e fiéis, até a volta de Jesus, ou até a nossa ida ao encontro dele. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, porque o Senhor é fiel e não há outro Deus semelhante a ti. Só o Senhor é Deus, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que age, o Deus que estende a mão, o Deus que consola, o Deus que anima, o Deus que alegra, o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que sustenta, o Deus que é amor. Nós te adoramos nesta noite, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza que o Senhor nos ama e temos o compromisso também de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, meu Pai. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa parte na aliança, Pai, que precisamos a cada dia te buscar, procurar sempre fazer a tua vontade, procurar viver o que Jesus Cristo nos ensinou, procurar fazer o que Ele deseja que nós façamos. Muito obrigado, Deus, por esse culto, tudo que foi realizado aqui. Que o Senhor a cada dia nos abençoe, que o Senhor a cada dia nos fortaleça, Pai, fortaleça a nossa fé, que a tua palavra sempre se renove em nossos corações, todos os dias, e que possamos, meu Pai, manifestar a tua glória para este mundo, porque este mundo precisa do Senhor. Ó, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos leva para os nossos lares em paz, guardados e protegidos por Ti, nos dá uns restantes de semana na Tua presença, possamos estar aqui novamente no domingo, para ter aquele momento ali com as crianças, também o culto à noite, meu Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, nos guarda e nos livra do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.